Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa Ico Thomas Show, gravado aqui direto do auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Os móveis do programa vocês podem ver da 7200 aqui em Porto Alegre, na Ipiranga 7200. Obrigado pelo carinho de toda a equipe. A Tati, são uns queridos, sempre vêm aqui, ajeitam todo o cenário. Então, todo mês, um cenário diferente aqui no programa. No programa de hoje, vamos falar sobre mercado de luxo, amigos. Eu adoro esse assunto. E para falar sobre este tema, está aqui minha querida amiga Tamara Lorenzoni, que é estrategista de marcas de luxo. Muito obrigado por estar aqui, Tamara. Conseguimos organizar nossas agendas. Essa menina não para, está sempre viajando, trabalhando, mas eu acho muito legal isso, porque realmente tu faz coisas muito legais que nos ensinam a ter bom gosto. Olha só, o jeito que ela senta, a gente já pode notar que é uma menina elegante, educada. Este é o padrão que eu quero aqui no programa, tá? Vocês olhem bem a Tamara e é este o padrão que eu quero aqui no programa. Tudo bem, Tamara? Tudo bem, com prazer estar aqui. Obrigada, que bom que conseguimos. Que bom que conseguimos, né? Nós já iríamos gravar lá em Punta del Este, mas deu uns percalços, coisa e tal, mas estava muito legal realmente. Tamara, agora estamos aqui, eu quero saber tudo. Primeiro, um pouquinho do teu trabalho. Conta pra gente o que tu faz exatamente, que algumas pessoas não entendem, né? Mas eu acho muito legal o teu trabalho. Sim, eu brinco que às vezes nem a minha família entende muito bem o que eu faço. Mas é porque realmente é uma área nova no Brasil. Então, eu trabalho hoje com estratégias para marcas de luxo, no mercado de luxo, obviamente. E a gente faz desde a concepção até a criação dessa marca, até a gestão depois dela. Então, a gente faz toda a questão de realmente de cuidar da marca, de entender o que ela precisa, de fazer uma arquitetura de marca legal, uma estratégia bacana para que ela perdure nesse mercado. Como começou isso na tua vida, assim, de dar assessoria para o mercado de luxo, hein? Tinha algo, eu estudava, né, muita história das relações internacionais, então a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e aí eu comecei a ver o poder das marcas nesse intuito como até uma maneira de poder brando. Eu estudei muito poder brando, soft power, tanto é que a minha primeira dissertação de mestrado foi por isso, e eu entendi como as marcas sobreviviam através do tempo. Interessante isso. E essas marcas tinham algo em comum, muitas delas eram de luxo. Então, tudo isso despertou uma grande curiosidade. E aí, claro, depois eu gosto muito de moda, então eu consumia alguns itens e isso entrou na minha vida, assim, para ficar, quando eu decidi fazer meu segundo mestrado na Europa. Eu estudei em Milão e em Londres. E aí, depois que terminei, trabalhei um tempo lá numa consultoria e voltei para o Brasil para fazer o que eu fazia lá. Uma experiência incrível deve ser morar em Milão um tempo assim, né? Foi, é o berço do luxo, assim. Né? Como era o teu dia a dia lá? Eu tenho curiosidade, eu adoro essas coisas, as pessoas que moram em cidades maravilhosas, assim. Assim, era bem dinâmico, na verdade. Como eu fui para lá já para estudar, eu ganhei uma bolsa na Domus Academy, que é uma escola do Grupo Marangoni. As pessoas muitas vezes conhecem o Instituto Marangoni. Sim. Então, é uma escola bem exclusiva do grupo. E cheguei lá para estudar. Então, morava em Brera, que é o bairro que respira design, se você for a Milão, assim, é o bairro que respira. Bom, Milão por si só já respira luxo. E Brera, então, era design puro. E eu fiquei imersa nesse mundo quase 3 anos. Meu Deus. E foi muito importante. Assim, meu dia era simples, mas ele tinha aquele ar mais de estar onde as coisas acontecem. É verdade. E eu acho que isso permite a gente criar, inspira, enfim. Foi muito importante para mim ter feito a minha formação lá. Eu acho tão interessante esse tipo, né, de vivência, porque a pessoa está onde as coisas realmente acontecem. Como, um exemplo, Nova York, é um lugar onde a tua vida pode mudar ali de uma hora para outra. É interessantíssimo isso, né? Porque tem lugares que tua vida pode mudar do dia para a noite. É uma coisa muito louca. Eu adorei essa tua frase, onde as coisas acontecem. Tem cidades assim, né? Sim, eu acredito muito nisso. Em termos de luxo, a Itália tem todo, né, esse fato humano, tem todas essas qualidades do luxo. Então, foi muito importante estar no período certo, no lugar certo. Ô Tamara, quem é o consumidor de luxo no Brasil, assim? Qual o perfil desse consumidor?
Vamos lá, eu vou fazer um comparativo só para ficar melhor da gente entender. Quando a gente vai para o mercado europeu, a gente vê um consumidor de uma classe mais alta. Então a pessoa chega, ela vai comprar luxo, ela tem que pagar ali 2, 3 mil euros na entrada, ali à vista. Então normalmente esse consumidor fora do Brasil é um consumidor que pertence a uma classe mais alta. No Brasil a gente tem N tipo de consumidores. A gente é um mercado muito imaturo ainda comparado ao europeu, então as pessoas não consomem luxo pelos mesmos motivos. Então a gente vai ter na classe A, a gente tem ali uma subdivisão de pirâmide, a gente pega a classe A numa pirâmide, a gente tem 3 níveis de classe A. Mas no Brasil, a classe média alta também consome luxo, porque a gente tem as questões de parcelamento, por exemplo. Então você vai numa loja de luxo, você consegue parcelar. E aí, os motivos são, muitas vezes, para pertencimento. Então, claro, a gente fala de luxo sendo algo que te dá acessos, mas a classe média alta brasileira, ela quer um pertencimento. Então, a gente tem esse consumidor que é diferente aqui no Brasil, então tem que saber trabalhar muito bem com ele, com o que ele pensa, enfim. Tendo essa classe média alta que compra bolsas, digamos, vamos para bolsas, tá? Compra bolsas assim, parcelado, tá? Pago ali em 6, 7, 8, 9, 10 vezes a bolsa. A pessoa realmente que tem condições já não acha que banalizou muito aquela marca? Isso não acontece também? Se está todo mundo usando? Sim. Todo mundo que eu digo entre aspas, sim, mas sim, acontece, sim, né? Sim. Tá mais fácil, né? O acesso ficou mais fácil. O acesso ficou mais fácil. Sim, acontece. E aí eu tenho uma frase que eu sempre costumo dizer que no luxo sempre tem um próximo nível. Pois é, e qual é esse próximo nível? No momento em que essas pessoas começam a consumir luxo, quem é o consumidor de luxo mais tradicional, que já vem às vezes de gerações, ele vai buscando coisas cada vez mais inacessíveis. Então a gente está tendo uma mudança no significado do consumo do luxo agora. Pois é, interessantíssimo isso, hein? Exato. Me explica. A gente está voltando mais para o consumo de experiências, então umas experiências super, ultra, mega, hiper exclusivas. Então as pessoas, não é mais sobre tanto ter, mas como ser, né? O luxo se voltou muito para o interno nos últimos tempos. E aí, se a gente fala de uma bolsa, que é algo que se tem, né? A gente tem bolsas hoje que são praticamente inacessíveis de você comprar se você não tem um relacionamento com a marca. Então existe todo essa mística, né? Essa aura ali que envolve as marcas no mercado de luxo. Não é só querer comprar, tem que ter um relacionamento. Olha que interessante isso, hein? Né? Não é qualquer pessoa que chega ali, eu tenho dinheiro, eu quero comprar, não, mas eu não quero vender para ti. É mais ou menos isso dele. Exatamente. Por exemplo, uma Ferrari. Sim. Né? Não é todo mundo que pode comprar uma Ferrari. Não basta você ter dinheiro para comprar uma Ferrari. Tu tem que conhecer os caminhos ali. Os caminhos, exatamente. Mas que interessante isso. Ô Tamara, sabe que eu fico bastante impressionado. Tem pessoas que usam, claro, a bolsa original, mas tem muitas cópias hoje em dia no mercado. E pelo que me falaram, as cópias estão cada vez mais próximas, assim, que às vezes é difícil realmente, até quem entende, ver. Muitas pessoas vendem bolsas second hand, né? Como saber se essa bolsa realmente é original? A pergunta é bem de leigo, mas eu fico curioso, porque eu já vi pessoas, assim, de um nível social bem interessante usando bolsas que não eram originais, assim. E já vi pessoas até de uma classe média alta comprando o original parcelado. Sim. Então isso tudo acontece, né? Quando a gente fala no problema da falsificação, realmente é algo que depois dos anos 2000 ali, com a popularização, com a globalização, com os acessos, cresceu vertiginosamente. Se a gente for pegar um retrospecto, o LV, o monograma da Louis Vuitton, ele foi feito justamente para evitar falsificações. E hoje é um dos monogramas mais falsificados do mundo. Então, a gente tem aí já uma questão mais problemática no conceito pelo qual a coisa foi criada. Meu Deus. E aí, quando a gente fala de, Tamara, como eu sei que aquilo é verdadeiro? Como eu sei que eu não estou comprando uma cópia? Bom, as cópias, como você disse, estão cada vez mais perfeitas. Então, assim, bolsa original você acha na loja da marca.
E aí, claro, existem second hands extremamente confiáveis. Eu sou uma grande entusiasta de second hand. E existem softwares hoje que nos permitem identificar. Então, por exemplo, quando a gente vê o Entropy, que é um software, ele permite identificar. Alguns outros softwares já vi algumas falhas, então nada nos substitui o know-how de quem está fazendo aquela avaliação para ver se a bolsa é falsa ou verdadeira. Então, existem questões de cheiro, se tem cheiro de cola, se o couro tem o cheiro do couro da marca, como é que é a textura, o tipo de couro que é feito, todas as medidas. Então, isso quando você vai para o detalhe do detalhe, se torna muito mais difícil a falsificação. Mas, claro, é um problema. Então, bolsa original, você encontra na loja em alguns lugares muito confiáveis que você tem que saber a procedência. E aí, sabendo disso, as marcas de luxo criaram também alguns mecanismos de proteção quanto a isso. Então, a gente tem o Aura Consortium, que é um consórcio do grupo Prada, LVMH, acredito que Cartier, Richemont. Então, os conglomerados se juntaram para fazer um consórcio onde toda a peça ela está cadastrada na blockchain. Olha só. Então, hoje, quando você compra uma peça, você recebe um registro de blockchain e você vê a rastreabilidade de todo o processo produtivo dessa peça. Porque, claro, a falsificação é um problema, mas também tem a questão do trabalho escravo, tem a questão da procedência dos materiais. Então, tudo isso ali é registrado. Então, são mecanismos que se criaram para que a gente consiga ter mais segurança nessa compra. Tamara, tu já viu, pegou uma bolsa e disse, nossa, tá praticamente perfeito isso aqui, mas tu detectou, ou tu já chegou a ser enganada de tão bem feito que é a falsificação? Acredito que bolsas não, mas joias sim. É? A gente vê muito, a gente fala da problemática das bolsas, mas quando a gente vai para as joias, a problemática também do design e da cópia do design é bem assim, presente. Que coisa isso, hein? Por exemplo, o trevo famoso da Van Cleef & Arpels. É um trevo que tem produções de joia 18 quilates hoje com o trevo. Então, são coisas que à vista, assim, engana, mas quando você vai para o detalhe, a pessoa que conhece ali como é feito consegue ver que não é original. Como é feito o teu trabalho quando alguém te contrata? O que tu faz especificamente, assim, o que te pedem para fazer na maioria dos casos? Eu sei que é bem abrangente, tá? Sim. Hoje eu trabalho com 3 principais produtos, então é a mentoria, que normalmente são pessoas que têm seus negócios, têm algumas dúvidas pontuais sobre o mercado de luxo, me contratam, a gente faz uma análise, é algo mais rápido, mais fluido. A consultoria, que é onde a gente se conheceu. É verdade. Acredita? Então é um trabalho de 2 anos quase. O nosso grande amigo Michel, Exatamente. Manda um beijo pro Michel. Sim. Michel, te queremos aqui no sofá, hein? Sim, ele tá sempre escapando. Vai ser incrível. Ei, vamos dar, né? Vamos. Michel é um queridão. E então, trabalho de 2 anos, onde eu faço toda a parte de pesquisa, diagnóstico, estratégia, implementação, e agora eu já estou na parte da gestão da marca dele. E também os treinamentos em company. Então, são esses principais produtos. E por que me procuram? Normalmente, é por dúvidas bem semelhantes. E aí eu tenho que direcionar para onde aquela pessoa vai. Então, sempre quero criar uma marca de luxo, ou eu acredito que o meu preço não esteja adequado no mercado e eu quero cobrar mais. Como eu faço? São tantas dúvidas, né? Meu Deus. Então, são trabalhos bastante extensos, na maioria das vezes. E como tu age, assim, quando a pessoa pede alguma coisa para ti, tu nota que aquilo não vai ficar tão bom, a pessoa tem que ter um jeito para falar, porque todo mundo acha ali que o que está fazendo é único, né? Daqui a pouco tu tá vendo alguns probleminhas nesse andar. Sim, eu acredito que todo empreendedor, e eu como empreendedor também, a gente se apaixona por algumas ideias. É verdade. A gente tem paixão pelas nossas ideias. E quando alguém me procura e eu vejo, olha, não, eu sempre explico, olha, o seu produto ele é voltado para o volume. Então, eu aconselho tal colega para trabalhar isso, que ele sabe fazer muito melhor que eu. Não quero fazer algo que não vá funcionar para você. Então, é dessa maneira que eu conduzo. Uma mulher chique aqui no Brasil, que tu olha assim e diz, nossa, que mulher mais chique. Eu vou falar já a minha primeiro, que eu adoro falar. Eu acho a Constanza Pascolato inacreditável. Aqueles óculos daquele tamanho, eu acho ela incrível. Quem tu é fã, assim?
Tem duas mulheres que eu acho muito chique aqui no Brasil, chiques. São tá. pessoas chiques que assim, talvez vocês conheçam, talvez não. Tá. Que é a Soraya Schutel e Tá. a Natália Leite, que são da Sonata. Olha aí. Eu acho elas assim de uma finesse no tratamento, eu acho elas de um comprometimento com aquele trabalho delas. Tudo isso importa, né? Pra mim é aí que tá Meu Deus. a questão de ser chique ou não. Eu acho incrível a educação, o jeito que fala. Eu acho que envolve muita coisa, né? Sim. Não é só ter dinheiro apenas. Não. Não. Algo que eu ando notando muito nas lojas, que eu adoro também observar a moda, quando eu viajo, observar lojas, coisa e tal. Muita marca estampada. O pessoal está evitando isso. Está acontecendo realmente? Sim, a gente teve o maximalismo muito em alta, e aí falando de moda a gente teve Alessandro Michele na Gucci, que trouxe isso, né, reverberou isso de uma maneira muito potente, muito forte, tanto é que até um ponto não se sabia o que era Gucci, o que era Alessandro Michele ali fazendo, né, o styling, enfim. Aí depois, como tudo na moda, existem ciclos. E aí a gente teve essa volta, né, desse luxo, o que eu chamo um luxo mais base, mais robusto, o luxo ligado à qualidade, o luxo ligado à artesania, ao acesso, aos materiais excelentes. A gente teve muito isso, essa volta nos últimos anos. Daí marcas como The Row, das gêmeas Olsen, Loro Piana, surfaram muito nessa onda. Marcas que não estavam nessa onda começaram a querer surfar, como a própria Gucci, que aí tirou o Michele da cadeira, chamou o Sabato e agora já trocou para o Demna de novo. Então, assim, é uma dança das cadeiras no mundo da moda. Mas o que a gente vai ver nos próximos anos, Ico, é a volta. Eu acho que vai existir um grande equilíbrio entre esse maximalismo e o minimalismo. A gente está se encaminhando por um lugar de muito equilíbrio, onde as pessoas estão entendendo que o luxo é mais offline do que online propriamente, sem tanta ostentação. Tá. Então eu acho que agora a gente começa a entrar num equilíbrio. Mas tendências que tu vê aí para o futuro, nos próximos anos, desse mercado de luxo? Eu acredito que todos os pontos de contato do cliente com a marca vão ter que surpreender na experiência. Eu acredito que antes a gente falava experiência de compra, experiência de pós-venda. Hoje a gente vai falar de uma experiência contínua, que é uma roda. Eu até escrevi um artigo sobre isso, onde em todos os pontos de contato a gente vai permear uma das partes da experiência. Eu acho que a gente vai por esse caminho. E claro, a gente tem tendências. Os gadgets, né, cada vez mais luxuosos, as academias, né, esse lifestyle mais wellness. Pois né? Se você reparou, como as pessoas estão em grupo de corrida, andando de Sim, bike. isso está acontecendo bastante. Eu acho que isso tudo também vai no luxo, numa linha bem assim, que vai prometer bastante. Uma marca assim que tu ama, bom, várias tu deve ter, mas uma assim que tu pensou agora, nossa, essa eu vou te dar um presente amanhã. O que tu queria, Tamara? O que eu queria? O que tu queria? Eu vou te dar um presente, tá? Aí tu vai dizer, eu quero tal coisa, pode ser qualquer coisa de qualquer marca. O que tu acha interessantíssimo, assim, eu quero ver teu gosto. Eu não sou uma pessoa que gosta de muitas coisas, mas eu gosto de coisas muito particulares. Tá. Então vamos lá, estamos chegando. Estamos chegando. Então, por exemplo, para a Tamara, eu gosto de flores, eu gosto de joias, eu gosto desse lado mais sutil. Flores e joias. Se eu tivesse que... se você colocar uma bolsa ou uma joia na minha frente, eu vou optar pela joia, por exemplo. Sim, sempre fui assim, desde sempre. E eu gosto muito de experiências. Então, assim, se algo hoje que você quisesse, sei lá, ir pro Shibara, esse novo resort que tem na Arábia Saudita, que eu vi que é incrível, que é todo... né? Eu gosto dessas coisas. Né? Isso é incrível, né? Agora, realmente, hoje em dia, nesse lado do turismo, como tem coisas interessantes acontecendo, lugares magníficos para ir, né? Assim, a pessoa tendo algum estalo assim, não fica indo só para Miami, né? Miami, tem coisas interessantíssimas acontecendo no mundo. Esse hotel que tu falou, realmente, que incrível aquilo, Sim. né? E Brasil também, né? No Brasil também. Eu acredito no Brasil que também. A gente, ainda como marca Brasil, a gente não achou o que é um Made in Brasil. É verdade. Isso não está tão definido e eu acho que o Slow Luxury, assim, seria algo muito importante da gente focar. É um lugar que eu nunca fui, mas eu tenho muita curiosidade e eu acho que o luxo é diferente, que é o Japão.
O Japão, tu sabe que eu também, isso está na minha lista, na minha vida, eu quero conhecer o Japão. Eu adoro, eu acho o povo japonês muito educado. Ele é um povo que não fica gritando e são muito fiéis a tudo, à amizade. Eu tenho muitos amigos japoneses da época que eu morei nos Estados Unidos, 1 ano. Então eu fiz muitos amigos asiáticos e falo com eles até hoje. E eles são fiéis em todos os sentidos, na amizade. Gostam muito de moda também, né? Como gostam, né? Sim. Os japoneses amam, assim. Às vezes eu perguntava para meus colegas, e hoje à tarde vai fazer o quê? A gente vai em tal loja. Eles consomem a moda, né? O japonês. Sim, super. E eu acredito que tenha, talvez por esse distanciamento cultural nosso, porque é quase um oposto, eu tenha muita curiosidade e eu acredito que o luxo é consumido de forma bastante diferente. É com muito mais significado, talvez, que a gente consuma. Com certeza. Isso é muito chique, tem um e respeito. Outro lugar, Ico, que você falou, Punta del Este, para mim, assim, é um dos lugares mais sensacionais, assim. Como pode ser tão Você vai com os perto? amigos, você vai em casal, você vai sozinho. Punta é sempre bom e é aquele luxo uruguaio, mais slow também. Algo mais despretensioso. O Uruguai é bem diferente do argentino, né? Sim. Bem diferente. Ele tem um polimento. Sabe que isso eu acho que vem muito da leitura. É um povo que gosta muito de ler, muito culto uruguaio. Sim. Eu acho que isso pode vir daí também, assim, esse requinte, porque Montevidéu é bonito, Punta, como tu falaste, é chique sempre, né? E é um chique, assim, que te abraça, ele é leve. Totalmente. Fora o Ano Novo, né? O Ano Novo aí é bem diferente, sim, né? Sim, muda o cenário. Mas então, eu acho que tem para todos ali, eu acho que é um lugar legal também. Tamara, parabéns pelo teu trabalho, eu sou muito fã de tudo que tu faz, tu é uma menina muito educada, tenho certeza que deve ter tido uma educação assim incrível, manda abraço a todos os responsáveis pela tua educação, porque olha, vou te contar, uma menina assim incrível. Adorei que tu veio hoje de Santa Maria para dar entrevista, eu me senti muito honrado, porque na realidade a gente já estava tempo para fazer essa entrevista, né? Sim, aí vai para Punta, não vai para Punta. E manda abraço a todos em Santa Maria e logo nós falamos de novo, né? E parabéns realmente pelo teu trabalho. Perfeito, obrigada pelo convite, Ico, adorei estar aqui contigo. Tá certo, pessoal, o Ico Thomas volta semana que vem. Essa foi a querida Tamara Lorenzoni, que é estrategista de marcas de luxo. E ao longo de todo o programa ficou passando aqui o teu Instagram, como dizem. Obrigada. Então o pessoal te encontra. Certo, pessoal? Valeu, tudo de bom, até a próxima. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.